Bora lá. O Marcel já vai entrar aí. Maravilha. Fala, Marcel, beleza? Fala, Tiagão, beleza, irmão? Maravilha, tudo em ordem, cara. Como é que estão as coisas por aí? Muito frio? Bem, meu, São Paulo é muito frio, cara, tá demais aqui. E a gente não tá acostumado com esse frio, não, cara. Não é a mesma coisa aí que o pessoal do sul aí, não, viu? Aqui o negócio Verdade, tá. cara. A gente não tá acostumado com isso daqui, irmão. A gente que já é daqui, já tá sofrendo um pouquinho, imagine, né, pra vocês que estão aí com calorzão, é tenso. E aqui tem aquela situação, né, cara? Aqui a gente tem as três temperaturas, as quatro estações do ano aí, todas as estações em um dia só. Então começa frio, chove, calor, tava sol quase agora já esfriou de novo, que o negócio é meio tenso. É isso aí. Cara, vamos mandar um aviãozinho pra galera lá, o pessoal que ainda não chegou. E o pessoal vai Isso. entrando aí. Galera, quem estiver entrando na live aí, convida os amigos para assistir também. Tem aqui o aviãozinho aqui embaixo aqui. Já passa aqui para todo mundo. Essa live aqui para o pessoal assistir. Estou enviando aqui também para todo mundo aí. Já vamos enviar a live aqui, o aviãozinho para todo mundo aqui estar participando junto com a gente. É isso aí. Maravilha. Passa um tema bacana aqui, a gente vai falar aí sobre futuro financeiro, né, cara? É muito importante isso daí. Muita gente acaba deixando aí, como diz a música, né? Eu falo pro pessoal, eu falo, meu, a vida me levar é só bacana na música, meu. Mas lá no futuro lá não dá para você deixar a vida me levar não, porque a vida depois cobra caro. Né, cobra muito caro, cara, muito caro. Então a gente tem que se planejar, tem que pensar no futuro. As pessoas que não pensam no futuro, não sabem para onde vão, não planejam nada, entram naquele ditado: para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, né, cara? Então a gente que está aí nesse ramo do consórcio, no ramo de finanças, eu acho que a gente tem a obrigação, o dever, né, de orientar essa galera aí, o pessoal a se planejar, a pensar no futuro de uma forma inteligente, equilibrada, para não ter surpresas, né, cara? Não ter surpresas e não ficar aí sofrendo também no futuro, né? Eu acompanho muita gente aí que, poxa, o cara depende de um salário mínimo. Para conseguir a aposentadoria já é um sacrifício. Então, a gente tem que entrar junto mesmo e trazer a informação para esse povo, para mostrar para eles que tem coisas melhores, tem coisas boas aí que podem ajudar muito, né? E é bacana isso daí. E o bacana, Thiago, que eu falo pro pessoal, cara, não é questão de ser um milionário. Sabe? O cara não precisa ter 5, 6, 10 milhões na conta para que ele tenha um futuro melhor. Sabe? Ele precisa ter uma renda para manter pelo menos a dignidade. E o que a gente sabe é que hoje, quem se aposenta, a grande maioria da população não consegue ter o mínimo para ter uma dignidade financeira, para ter uma vida digna. Né? Às vezes falta o básico. Exatamente. Hoje, se você parar para pensar... exatamente. Se você parar para pensar, a aposentadoria hoje básica aí, R$1.000, 1.045. Agora pensa, você e a tua esposa vivendo com R$1.045, duas pessoas. Se tiver que pagar aluguel, já não sobra para comida, né? E se pensar que a pessoa tem que gastar com medicamento ao longo da idade, cara, não tem, sobrevive, não vive, sobrevive, né? Como diz a conta não vai fechar nunca, né? Porque você falou, se tiver uma despesa a mais que for um aluguel, ou de repente precisa de um medicamento que a pessoa não conseguir ir no sistema gratuito, e medicamento nunca baixa preço, só sobe, então a gente sabe que a vida realmente vai ser muito mais extremamente limitada. Então, o que a gente sempre prega aqui, que a gente sempre fala aqui, não é uma questão de ter milhões, não, mas é uma questão de você ter uma renda ali todo mês que vai te ajudar, que vai te manter uma dignidade, que vai te manter numa condição digna, né, do ser humano viver, né? Ainda mais na terceira idade, quando você mais precisa tranquilizar. Sim. Você tocou numa palavra muito interessante, que é a dignidade, né? Quando a gente fala em direitos humanos, as pessoas meio que divergem quanto a isso, né? Em defesa de pessoas que às vezes estão agindo de má fé ou com criminosos, por exemplo. Mas quando se fala em direitos humanos, eu estudei um pouco sobre isso no passado, é justamente isso, dignidade. Né? A pessoa que vive aí com a renda extremamente baixa, ela deixa de ter dignidade, cara. Eu trabalhei, você falou de medicamento, eu trabalhei muito tempo em farmácia, e eu lembro dos clientes que vinham comprar o medicamento com a receita ali, que não tinham remédio no SUS,
o cara contava moedinhas para poder pagar o medicamento. E todo ano ia subindo, né? Então, é muito séria a questão do planejamento no futuro aí, né? Cara, primeiramente, eu nem te agradeci aí antes, né? Quero muito agradecer você pela parceria, pela amizade, que a gente já vem aí há longo tempo, você seguindo nas redes sociais. Aprendo muito com você todos os dias. Você é um cara que me inspira muito, né? Porque eu sou novo de consórcio, estou com 3 anos aí só. E você é um cara que para mim é uma referência aí no meio de muita gente. Aprendo muito contigo. Então quero te agradecer pela parceria, pela amizade e principalmente por estar aqui hoje, cara, compartilhando aí o teu conhecimento, o teu know-how com a gente. Obrigado mesmo. Que isso, cara. Eu que agradeço o convite, bacana demais. E na verdade, assim, é minha segunda live, né? Fiz uma live há um tempo atrás com o Alan Caçula, né? Que o mestre Alan Caçula o cara tá num nível aí, né? Muito mais alto que o nosso aí. A gente tá engatinhando perto dele. Mas cara, puta, prazerzão falar com você, irmão. Acompanho o seu trabalho, sei o trabalho da tua dignidade aí, do como você rala para levar uma condição legal para as pessoas, né, cara? Isso daí dentro do mercado que algumas pessoas entendem de forma errada, mas é um mercado muito bacana, né? E você é um dos caras aí que está batalhando, levando o consórcio aí para um nível profissional do negócio, né, cara? Isso daí é bacana, né? É bacana a gente conviver, a gente trabalhar com pessoas nesse nível, cara. Pessoas assim, que estão engajadas em realmente fazer a coisa acontecer da maneira correta, da maneira certa. Então, valeu mesmo. A gente tem muitos maus profissionais, então a gente tem que procurar estudar e trabalhar para fazer a coisa certa, né? Justamente para trazer uma experiência legal e voltamos de novo na dignidade para o cliente, que é o nosso alvo, né? Trazer a dignidade e o atendimento do cliente. Mas, cara, falando um pouquinho aqui, antes da gente entrar no consórcio propriamente dito, eu gosto de falar para o pessoal o seguinte: não deixe que as outras pessoas sejam responsáveis pelo teu destino. As pessoas, por exemplo, que estão, como é que Flávio Augusto fala, naquela linha de montagem, né? Que você aprendeu o quê? A fazer o ensino fundamental, o ensino médio, no máximo o ensino superior, e se engajar como funcionário público e se aposentar no final da vida com o salário que te derem, né? Então, o que a gente tem que implantar na mente das pessoas, e você vai me ajudar muito bem nisso, é a pensar fora da caixa, né? A conhecer novas oportunidades, novas estratégias para que as pessoas não fiquem reféns ali do INSS, por exemplo, que dá ali uma condição mínima para as pessoas. Então, com certeza você vai me ajudar muito a falar sobre isso hoje, sobre planejamento e sobre pensar no futuro, cara. O que você tem a falar aí, principalmente nesse primeiro momento, sobre o planejamento financeiro e o que o consórcio pode agregar, antes ainda de falar do ponto-chave que é a aposentadoria? Cara, é aquela situação, esse ponto, planejar, cara, acho que na verdade é para tudo, né? A gente acaba se planejando para tudo na vida, né? Mas só que muitas vezes esquece a questão principal, que é o futuro. Quer dizer, o camarada ele planeja, de repente, aonde ele vai sair, com quem que ele vai sair, os amigos que ele vai, o que vai beber, a roupa que vai vestir, tudo isso daí é planejado. Cara, mas a parte principal da vida, que é o futuro das pessoas, elas acabam deixando escapar esse lado do planejamento, né? Não se vê, não consegue se planejar a título futuro. E não sei se é cultural isso, se é do nosso povo isso, mas não existe planejamento a longo prazo. Dificilmente você vai ver uma pessoa que tem uma visão a longo prazo, uma visão a médio prazo. É tudo muito imediatista. Né? E isso daí é que eu acho que complica um pouco mais, essa questão da pessoa ela ter esse imediatismo, tudo para ontem. Né? E na verdade é aquela situação, nem tudo que você vai fazer, você vai colher amanhã. Quer dizer, tem coisas que você vai preparar a terra, sabe? É bem aquele projetinho de agricultura, né? Que a pessoa vai trabalhando aos pouquinhos, vai trabalhando a terra, vai arando, vai semeando, vai cultivando ali, até chegar a hora da colheita. E a hora da colheita ela é um pouco mais demorada. Né? Então, quando a gente fala para uma pessoa, aí, por exemplo, de 25 anos, o cara, você vai ter 50 anos lá na frente. Pô, o cara não quer saber disso daí. A grande maioria não quer saber. Quando você fala para um cara de 30 anos, amigão, 30 anos passa 5 anos, daqui a pouco você está com 60. Quer dizer, a pessoa não consegue visualizar, se ver numa situação com 60 anos, mesmo ela tendo na família dela, ou dentro da própria casa dela,
pessoas nessa idade passando por uma situação que ela poderia não passar se entrasse nesse planejamento, né, cara? É importantíssimo. Justamente. Você sabe que eu tenho clientes que estão nos Estados Unidos, que são brasileiros que moram lá, e um deles falou para mim assim, cara, o pessoal aqui, o brasileiro aqui, não se planeja. Então, acho que é meio cultural mesmo isso, né? Que daí eu fiz um paralelo entre uma história que o Flávio Augusto contou e desse meu cliente. Ele falando, o meu cliente falando, eu falo para as pessoas aqui, indico fazerem consórcio para investir no Brasil, para ter aí um futuro mais confortável, comprar imóveis, alguma coisa assim. Mas aí o que as pessoas fazem? Eles trabalham hoje para comer amanhã. Ele pensa só no amanhã, ele pensa no happy hour, ele pensa ali na cervejinha no final de semana, no fast food. Ele não está pensando daqui 1 ano, daqui 2 anos. E essa pandemia mostra pra gente que a falta de planejamento é algo terrível. Você veja que muita gente foi pego de surpresa, claro, todos fomos pegos de surpresa, mas ninguém tinha uma proteção, uma economia, uma reserva de emergência para esse momento, por exemplo. Então, a falta de planejamento é algo sério no Brasil. Enquanto que o americano, segundo o Flávio Augusto disse outro dia numa live, o americano ele tem 2 obrigações, pelo menos. Primeiro, comprar uma casa. Né? Logo que ele casa, ele tem que comprar uma casa, aí faz a tal da hipoteca, que são 30 ou 35 anos, mais ou menos igual o financiamento imobiliário brasileiro, e pagar a faculdade do filho. Então eles se planejam para essas 2 coisas. O cara casou, ele se planeja para isso, para comprar a casa e pagar a casa por toda a vida dele, e para quando o filho tiver 16 anos, ele poder pagar a faculdade do filho. E no Brasil, a cultura brasileira já não contempla muito isso. Você vê que as pessoas vão vivendo, e a coisa vai acontecendo, e quando chega um momento como esse, o cara corre nos parentes para pedir socorro. Né? Então tem que planejar mesmo, cara. Planejamento é muito importante. Isso, e esse ponto que você pegou da pandemia, o Thiago, ele mostrou bem isso daí, está mostrando ainda até hoje, né? A gente vê não só a questão da pessoa física na família, dentro de casa, mas a gente vê aí quanto empresário aí não quebrou. Né? Quanta empresa aí não fechou porque não tinha uma reserva financeira. Porque a grande maioria trabalhando ali com o dinheiro do caixa. Sabe, como diz aí, praticamente vendendo o almoço para comer a janta. Né? E agora que entrou nessa situação aí de pandemia, que você precisa ter um crédito, que você precisa ter uma reserva financeira para manter a empresa, para manter a família, muita gente não tem. Quer dizer, não foi só uma questão só do pai de família, da mãe de família, não. Foi uma questão do empresariado em geral, aí sentiu forte essa falta de programação, essa falta de administração financeira, né? Sim, e principalmente isso. Dentro de casa, principalmente. A gente vê aí muitas pessoas aí sem estrutura nenhuma. Muita gente ficou desempregada e não tinha. E realmente não tem nada, porque é o que você falou. Não consegue guardar R$100, R$200, não consegue fazer um investimento, sabe? E até saindo um pouco aqui da questão do consórcio em si, mas às vezes a pessoa não consegue pegar R$100, R$200 e deixar numa conta poupança, por exemplo, que é uma das aplicações mais simples que existem, né? Não existe essa programação, né? Não existe. Você sabe uma coisa curiosa? Pegando esse gancho aí da poupança, eu estava ouvindo ontem na rádio aqui da região, o pessoal falando que nessa pandemia, durante a pandemia, aumentou o percentual de depósitos na conta poupança e diminuiu o percentual de saques, né? Isso mostra o quê? O cara não estava de uma forma planejada, ele não tinha uma reserva. Aí veio o auxílio emergencial, ele falou, cara, eu consegui o auxílio e eu não vou depender disso, então eu vou guardar. Então o pessoal está mais depositando do que sacando. Ou seja, mostra que no momento de crise, eu acho que os economistas falando muito isso, a gente do consórcio falando muito sobre o planejamento, o pessoal está começando a pegar a sacada. Fala, cara, eu não posso ficar desguarnecido no momento de crise, eu tenho que começar a ter uma reservinha. De certa forma, está sendo positivo para muita gente. Acaba abrindo os olhos, né? A pessoa acho que acaba abrindo os olhos, ela acaba, o que você falou, esse choque, né, que muitas pessoas teve, então realmente fez com que algumas pessoas acordassem para essa situação. Né? Porque, você falou, a questão do planejamento é necessária, quer dizer, então, você não precisa gastar 100% do que você ganha. Parte você pode guardar, parte você pode investir. Essa questão de planejar é importantíssimo, né? Como a gente conversou hoje, né? E ficou uma frase bacana aqui que você me mandou, que marcou, cara, que você colocou aqui, até anotei aqui, o destino não acontece, né?
Você não pode deixar simplesmente acontecer. É construído, cara. Né? Você pode construir. Né? E uma frase que eu vi há um tempo atrás falando sobre isso, e o rapaz falou, cara, é um tijolinho de cada vez. Você não precisa colocar a parede inteira de uma vez. Você constrói a casa, você constrói um tijolinho de cada vez, um tijolinho por vez, cara, quando você vai ver a casa está pronta, sabe? A parede está pronta, às vezes demora a parede para ficar pronta uma semana, 2, 15, 20 dias, às vezes vai demorar um mês para essa parede ficar pronta. Só que, um tijolinho por vez, daqui a pouco você está colocando teto, você está fechando a casa, sabe? Então, devagarzinho a gente vai construindo as coisas, né? Não dá para ser assim de uma vez só, né? Então, mas dá para ir construindo aos poucos, pensando... O legal é que tudo começa com uma única coisa, decisão. Tem aquela palavra, aquela frase, decisão decide destino, né? Por exemplo, no caso de uma construção, é isso mesmo, o cara decidiu, eu vou fazer. Aí ele vem para a parte ali de medição, planejamento, daí vem a construção e no final vem o resultado. No consórcio é a mesma coisa. Né? Eu falo para o pessoal, uma decisão que você tiver hoje de assinar um contrato, pagar uma parcela e se programar, daqui a pouquinho você vai ter um resultado fantástico. As pessoas vão olhar para você e dizer, você teve sorte. Não, foi planejamento. A sorte nada mais é do que um encontro entre a preparação e a oportunidade. Né? Então, ou você decide por fazer, ou você vai ficar olhando os outros conquistarem, né? Porque é certo que vão fazer. Né? E o que eu converso com o pessoal referente a isso é o quê? Pessoal, se você não tem uma visão aí a longo prazo, tá? Isso daí acaba matando o sonho da pessoa. A pessoa às vezes, putz, não consegue, todo mês eu vou pagar, mas só que, por exemplo, no caso do consórcio, tem sempre essa situação de falar, eu vou pagar, mas eu não tenho bem. Amigão, se você não começar, se você não decidir, se você não tomar a tua posição, se você não começar a agir agora, como diz uma frase do Paulo Vieira que eu gosto muito, que é, tem poder quem age, né? Você ganha poder quando você começa a agir, quando você começa a fazer. Não quando você fica só no planejamento, só no sonho. Você tem que fazer. Você tem que começar a iniciar, você tem que dar o pontapé inicial. Né? E às vezes o pontapé inicial não é uma coisa gigantesca, é uma coisa pequena. Todos os meses uma coisinha pequena. Mas só que para você criar o hábito de você iniciar um projeto, de poupar. Às vezes a pessoa acha, mas eu não tenho R$1.000, R$2.000, me sobra isso para fazer um investimento. Você não precisa começar com 1.000, com 2.000. Começa pequeno, começa com 100, com 200, e você vai começando a escalar isso daí, porque você vai começando a pegar corpo e hábito, né, de se planejar, de guardar, enfim, de investir. É uma questão... Antes da gente falar aí de aposentadoria, pessoal, quem está aí, vamos mandar mais uma vez o aviãozinho lá, para quem ainda não entrou, né, para o pessoal ir entrando ali, só para lembrar, a turma está assistindo a gente, compartilhando. Tem a galera forte aqui, ó. O Gabriel Prates, parceiro meu, Gabriel lá da Bahia, parceiraço. Parceirão, aqui, Rafael aqui de Curitiba. O Rafa, o Gabriel aqui do Sul, Gabriel Consórcio Pro. Minha amiga aqui, ó, Natália Cristi. Nath, tudo bem? É isso aí. Natália tá aqui também assistindo a gente. Tá? A Aline que entrou agora também. Gente, vamos mandando esse aviãozinho aqui para os grupos, vamos avisando o pessoal para que mais pessoas possam assistir também, mais pessoas sejam aqui impactadas pela informação aqui, pelo consórcio, e que consigam também entrar nesse planejamento para um futuro aí, um futuro melhor, né? Nós queremos. Marcel, antes de tocar no ponto da aposentadoria, que é o foco da conversa hoje, você tocou num ponto importante que é o hábito, né? O Paulo Vieira, inclusive, fala muito sobre hábito, e muitos coaches aí famosos falam sobre hábito. Não é só nas finanças, na saúde também. Uma experiência minha, fora um pouquinho aqui do assunto de finanças, eu me senti um pouco mal outro dia, por estar acima do peso. Estava levando a minha mãe no médico, numa consulta de rotina dela, um tratamento, e eu não me senti bem. E brinquei com ela, falei, mãe, qualquer coisa, a senhora, né, puxa o freio de mão do carro aqui, porque eu não estou bem. E chegando lá, consultei, o cara olhou, a minha pressão estava alta e tal, e fez aquele diagnóstico, coisa que a gente faz no consórcio, né? O diagnóstico da saúde financeira da pessoa, ele fez da minha saúde. Resumindo, o cara me pediu exames, deu um monte de coisa alterada, e ele falou, mude a alimentação, mude os teus hábitos alimentares. E cara, foi um baita desafio. E eu comecei a mudar os hábitos. Então eu cortei tudo que você possa imaginar de besteirinha, né? De farinha, açúcar, coisas gordurosas, cortei tudo. Hoje,
já quase 2 meses depois, eu não sinto falta. Entendeu? Eu criei o hábito. Eu não sinto falta. E esse ponto, ainda mais quando a gente fala de saúde, é complicado, a gente tem que trabalhar tá muito atento a isso, mas só que você mudar o hábito, você mudar os seus costumes, é difícil, cara, não é para qualquer um, não. A gente olhar para as outras pessoas e aconselhar é uma coisa, mas quando é para o nosso lado que a gente tem que mudar e sentir na pele, a gente sabe que não é fácil. Né? Seja relacionado à saúde, seja relacionado ao comportamento, porque a gente vive numa sociedade que impõe um determinado comportamento, às vezes a gente vem de uma família que também tem um determinado tipo de comportamento, e a gente vai trazendo isso pra gente. Sim. Quando você quer sair, é difícil, não é fácil isso daí. Outro dia falando com meu sogro sobre isso, sobre finanças, sobre consórcio, planejamento, e entrou a questão ali, né, alimentar. E eu falei para ele, tá tudo aqui na mente. Eu tenho uma meta. A minha meta é eliminar peso e cuidar da minha saúde. Aí você pega essa pessoa, ele estava comentando de alguém que não tinha casa ainda, situação difícil. Eu falei, tudo começa na mente, decidir. A hora que ele decidir que ele tem um alvo, ele falou, não, eu tenho uma meta que é comprar minha casa própria, que é ter uma qualidade de vida para a família. E eu começar a fazer, as coisas mudam. Então tudo você faz por um objetivo. Aí a gente vai falar agora de aposentadoria, por exemplo. Eu penso por mim, cara, eu não quero ser um cara que fica dependendo dos familiares no futuro. Eu não quero ser um cara que fica dependendo do salário mínimo do INSS. Então o que eu faço? Eu escolho fazer um consórcio desde já, né, como já tenho, para a hora que for contemplado comprar um imóvel, pôr para alugar e viver de renda residual. Então tudo começa na escolha, na decisão e na meta, no objetivo. E aí você vai planejando da melhor forma possível. Né? Sim, falando de aposentadoria, eu estava conversando outro dia com um contador, que é meu amigo e parceiro, ele falando, cara, é um absurdo, são 30, 35 anos para se aposentar no Brasil. Pensa, você entra naquilo ali, você vai 35 anos batendo ponto, 30 anos, e trabalhando, ganhando pouco, para continuar ganhando pouco e não ter qualidade de vida no futuro. Quando o cara é um pouco mais, vamos dizer assim, esperto, né, dependendo, talvez não caiba bem essa palavra, mas o cara que seguiu a cartilha, ele se formou e está trabalhando como funcionário público. Vai ter um salário um pouquinho melhor, mas não é grandes coisas também. O empresário também tem um monte de responsabilidade, mas na hora de se aposentar vai ter dificuldade, porque daí não tem o INSS. Então a aposentadoria no Brasil é muito complicado. E aí, vamos falar um pouquinho. Quero que você fale um pouquinho para nós aqui, para os clientes, parceiros que estão entrando aqui também, alguns amigos aí, que eu já vi que entraram aqui, sobre como planejar uma aposentadoria usando consórcio, cara. Tiago, a situação é essa. A gente sabe que, se você olhar as estatísticas de mercado, não é nem o que estou falando, é a estatística de mercado sobre a tranquilidade de quem tem um imóvel alugado. É lógico. Existem seus problemas, tudo existe problema, cara. Nada é mar de rosas. Né? A gente sabe que não é. Eu venho da área de corretagem de imóveis, então eu sei, porque eu lido ainda no dia a dia com essa questão de locação, de imóveis, enfim. Eu sei como que é. Mas eu também sei como que é a segurança de uma pessoa todos os meses receber um X valor, e esse X valor ajudar muito dentro do orçamento da casa. Tá? E a questão é, um financiamento hoje, por exemplo, vamos pensar na compra de um imóvel. Qual que são as 3 formas básicas que tem de compra? Primeiro é à vista. Então eu vou trazer aqui os valores de São Paulo. Tá? Eu moro aqui na região leste de São Paulo. Então um apartamento aqui que você for comprar, uma casa que você for comprar aqui, a gente está falando pelo menos em 300 mil reais. Como é que a pessoa hoje vai juntar 300 mil reais em dinheiro, colocar em cima da mesa 300 mil e falar, olha, eu vou pagar esse imóvel à vista? Sem chance. Pelo padrão de salário que o brasileiro recebe, cara, é praticamente impossível isso daí. Né? Para a grande maioria é impossível isso daí, juntar 300 mil, 200 mil, que seja, para comprar um imóvel à vista. Tá? Então aí a maioria das pessoas vai para onde? Financiamento. O financiamento é uma alternativa? É uma alternativa. Mas só que fazendo os cálculos, tá? Um financiamento ele chega a encarecer em até 300% o valor desse imóvel. Então vamos colocar aqui, novamente São Paulo, um imóvel de 300 mil. A gente está falando de praticamente 900 mil reais. Quer dizer, você está levando um imóvel e está pagando 3.
E num período de 30 a 35 anos, quer dizer, você coloca uma pessoa aí, por exemplo, de 30 anos, se ela correndo tudo bem, tudo bacaninha, ela vai terminar de pagar esse imóvel quando tiver com 65 anos, quase 70 anos de idade. Quer dizer, ela passou a vida dela pagando um imóvel, já que valia 300, pagou 900, quer dizer, se torna totalmente inviável. Ou seja, você não consegue ter um planejamento para você alugar esse imóvel para daqui 35, 40 anos, mesmo porque você já gastou muito nele. Quer dizer, aí é que entra a segunda situação, né? Quer dizer, a terceira opção, né, que muitas vezes as pessoas veem com maus olhos, que é o consórcio. Mas só que dentro do planejamento do consórcio, o que eu demoraria 30, 35 anos dentro de um financiamento, eu demoro 15 dentro do consórcio. Olha só, nesse prazo de financiamento, que seria 30 anos, eu comprei 2 imóveis dentro do consórcio. Isso sim, eu vou colocar uma condição. Se eu for o cara que só vou pagar as parcelas, olha, eu não vou ofertar R$1 de lance, eu não quero utilizar FGTS, eu não vou dar nada, eu só vou pagar a parcela sem pressa, vou participar dos sorteios e ainda eu vou ter a chance ainda, a probabilidade muito grande de daqui 5, 6 anos já ter sido contemplado pelo sorteio. Ou seja, eu tenho a condição de, antes desse prazo de 15 anos, eu já estou com uma carta liberada e já está comprando meu imóvel. E esse imóvel já começa a se pagar. Né? Ou seja, se a gente comparar 30, 35 anos de um financiamento com 15 anos dentro do consórcio, com 10 anos dentro do consórcio, dependendo do valor e do planejamento que a pessoa fizer, é muito viável que você faça um consórcio, mesmo que você não vai ofertar lance, você vai esperar ali todos os meses pagando. Cara, esse cálculo. Se eu entrar junto com você no financiamento, comprei mal financiado hoje, você entrou no consórcio hoje, quando eu terminar de pagar o meu em 30, você já pagou o seu há muito tempo, já está te sobrando dinheiro. Você já deve estar no segundo imóvel, eu vou estar terminando de pagar o meu primeiro imóvel, sabe? E com os juros lá em cima, ou seja, com um valor muito elevado. Né? O que tem muita gente não sabe é a possibilidade de comprar um imóvel hoje pelo consórcio no preço à vista, né? Eu tenho atendido muita gente e já tenho percebido que por conta da pandemia, por exemplo, os preços estão caindo, né? Mas daí você pensa o seguinte, um imóvel de 300 mil reais, se o cara anuncia por 300 mil e você tem uma carta lá de 250, 280, você ainda consegue um desconto, além de não pagar juros, né? Tem muito isso também. Sim. Mas uma coisa também interessante, eu não sei como é que é em São Paulo, questão de regiões de periferia, regiões metropolitanas, os preços dos imóveis. Às vezes quando a gente fala no imóvel de 300 mil, ele não é para o bolso de todo mundo, né? Então tem não é para qualquer um também. Uma parcela no consórcio de 300 mil pode variar aí de 1.000, 2.000, até 3.000 reais, dependendo do prazo e tudo mais. Do prazo, sim. Aqui em Almirante Tamandaré, por exemplo, que é a minha região, eu tive o caso de um amigo que ele comprou 2 lojas de imóvel comercial por 140 mil cada uma. Então você veja que já se torna um pouco mais próximo. Às vezes as pessoas pensam assim, mas eu vou comprar um imóvel no centro de Curitiba, no centro de São Paulo, é muito caro, não tenho condições, mesmo no consórcio. Mas se você abrir, né, pensar fora da caixa, como a gente fala, você vai encontrar imóveis aí na região metropolitana, um pouco mais afastado, em bairros que estão crescendo, você consegue boas oportunidades. O que importa é começar, é planejar, é usar o consórcio a teu favor. Porque nem sempre você vai conseguir comprar de cara um imóvel de 300 ou 500 mil, mas o que importa é começar, né? O Alan Caçula falou outro dia sobre isso, que às vezes o cliente quer 300 mil reais, só que ele tem condições de pagar uma parcela para 100 mil. Então a gente consegue trazer ele para a realidade e mesmo com a realidade dele, consegue levar ele para fazer um bom negócio também, né? Seja com um valor menor ou com um valor maior. O importante é não ficar parado, é fazer alguma coisa, né? E o bacana é que você falou, o consórcio ele te dá essa mobilidade, né? Por exemplo, se eu financiar um imóvel, se eu for para um banco e financiar, eu tenho que financiar aquele imóvel, tá? Então eu vou arrumar um imóvel num bairro tal, pego a documentação desse imóvel, vou até o banco financia para mim, então, ou seja, eu fico atrelado e amarrado àquele imóvel. O consórcio ele me dá a liberdade. E você falou, eu tenho uma carta contemplada hoje, eu posso optar em comprar uma casa, eu posso optar em comprar um terreno e construir nesse terreno, eu posso optar em comprar um salão comercial, comprar uma sala comercial, sabe? Ou seja, eu posso comprar, de repente, eu estou em São Paulo hoje, posso comprar aqui em São Paulo, mas de repente
pode me aparecer uma oportunidade boa, por exemplo, aqui na Baixada Santista, aqui no litoral de São Paulo. Posso comprar lá também. Ou seja, eu ganho mobilidade, eu ganho liberdade de escolha. Quer dizer, de repente eu posso comprar um imóvel fora de São Paulo. Sabe? Posso comprar um imóvel um pouco mais para o interior, ou seja, é o que você falou, de repente, você comprar um imóvel num bairro onde está se estruturando, e é um bairro que daqui 3, 4 anos a gente sabe que terra, na verdade, que a gente fala, imóvel, ele não desvaloriza. Um bom imóvel, num bom local, ele não desvaloriza nunca. Sabe? E a tendência, mesmo que você for para um bairro mais periférico, é que esse bairro cresça. A tendência é crescer, é ter comércio e seu imóvel vai valorizar. Não é? Então a tendência do consórcio, bacana do consórcio é isso. Sim, e se a gente falar em questão de tempo, às vezes o cara sempre vem naquela palavra, o consórcio demora. Né? Mas vamos pensar no seguinte, o cara vai levar 35 anos para se aposentar no Brasil. Se ele começar a investir agora no consórcio, vamos pensar na pior das hipóteses, que não existe no consórcio pior, mas vamos pensar no pior dos cenários, num consórcio de 15 anos, onde ele leve ali 5 anos para ser contemplado. Se ele fizer a mesma matemática 5 anos, ele vai ter pelo menos 3 imóveis comprados e alugados no final de 15 anos. Então, sim, verdade. E se ele for um cara mais sortudo e contemplar com 3 anos, né, cada 3 anos contemplar um consórcio, ele vai ter 5 imóveis. Cara, 5 imóveis comerciais, nós estamos falando aí de um rendimento de pelo menos aqui na minha região, pelo menos R$1.000 por cada imóvel. São R$5.000 de renda residual. Coisa que se o cara trabalhar pra caramba para se aposentar pelo INSS, ele não vai conseguir chegar nisso muito fácil, é muito difícil chegar numa renda dessa pelo INSS. Né? Para você ter ideia, eu atendi um funcionário público, que ele é da família inclusive, e ele se aposentou esse ano. No ano passado eu atendi ele, fechamos lá uma carta de 300 mil, e ele falando, cara, se eu tivesse tido essa ideia há 10 anos, eu já estaria muito bem. Ele ganhava, na época, cerca de R$15.000 por mês como funcionário público e se aposentou com a metade, mais ou menos, por uma questão de faculdade, essas burocracias lá. Ele falou, se eu tivesse pensado nisso há 10 anos, eu teria aí pelo menos uns 3, 4 imóveis alugados. O meu rendimento não ia cair. Não, e realmente. E essa situação que eu falo, você tem dois ganhos numa situação dessa. Você tem o ganho do aluguel que você vai receber todo mês. Quer dizer, isso daí é uma renda vitalícia. Né? Hoje a gente fala de muitas pensões aí que as pessoas recebem, mas só que muitas vezes essa pensão ela é só para a pessoa enquanto ela está viva. Ela não é extensiva à família. Tá? Então, de repente, você tem um padrão de vida legal, mas de repente, na ausência da pessoa, a família depois vai ficar em situação ruim. Quer dizer, agora um imóvel não. Né? O imóvel ele vai passar para a tua família, para a tua esposa, para os teus filhos, enfim. Você consegue garantir o futuro aí da tua geração. E ainda mais, o que a gente falou com relação à valorização. Você não ganha só na questão do valor do aluguel. Hoje você compra um imóvel de 100, 150 mil, 200 mil que seja, daqui 5, 6 anos esse imóvel valorizou também. Ou seja, numa outra, sei lá, num outro cenário que você de repente precise de fazer uma negociação, você tem um imóvel que é uma moeda de troca muito procurada no mercado. Quer dizer, para qualquer negócio que você vai entrar, quer dizer, você, além de ter o aluguel ali tranquilo, recebendo todos os meses, garantindo ali uma tranquilidade, né, sua de qualidade de vida, e ainda você tem a valorização do imóvel, quer dizer, o que é muito importante também. O imóvel, ele é a moeda mais segura e mais cara que existe. Hoje à tarde, eu estava ouvindo um economista falando numa rádio que nesse momento agora de pandemia, por exemplo, os investimentos eles estão muito voláteis, né? Está muito inseguro você investir no mercado financeiro tradicional. E a melhor coisa que você pode fazer agora é compra imóveis, invista em imóveis. O imóvel é a moeda mais valiosa nesse momento. E aí já a gente segue a dica do próprio escritor do livro Os Segredos da Mente Milionária, né? Quer colecionar alguma coisa? Colecione terras. Isso só valoriza. Só valoriza. E tem esse ponto que você falou. Quer dizer, você tem um mercado financeiro muito amplo? Tem. Sabe? Você tem ações, você tem tesouro direto, você tem, enfim, várias outras áreas para se investir. Né? Mas quando a gente fala no mercado financeiro em si, você vê que nessa época de pandemia, Bolsa de Valores teve oscilação, valor de petróleo teve oscilação, tudo no mercado teve oscilação. O imóvel, ele permanece. Sabe? O imóvel, ele é um dos investimentos mais seguros. Talvez ele não seja um investimento tão rentável, tão alto a título de aluguel.
mas ele te dá uma garantia e uma tranquilidade para você dormir muito bem, tranquilamente. Sim, então, se a gente pensar no rendimento no imóvel alugado, talvez o imóvel residencial não seja tão atrativo, mas o imóvel comercial ele se torna muito atrativo. Né? Volta naquela situação que a gente falou, você pegar ali numa região metropolitana, onde está começando a expandir, aqui na região de Curitiba, os entornos estão expandindo muito, e ainda tem muito terreno barato, loja comercial que o pessoal está construindo, você compra uma loja, duas, muito, muito barato. E você consegue alugar bem. Para você ter ideia, desse amigo que eu te comentei no começo, ele comprou 2 lojas por 140 mil, uma ele usa para ele e a outra ele alugou, R$ 1.500, ou seja, mais de 1% de rentabilidade do aluguel. Rentabilidade. E qual o investimento hoje que está te dando aí, chegando a 1%? Não tem. Não tem. No mercado não tem. Pode procurar que não tem. E aí a gente fala, por exemplo, a gente em aposentadoria, tem muita gente que vai atrás da previdência privada, que a gente está comentando hoje. Ou seja, a previdência privada, na grande maioria dos casos, ela não vai socorrer a família. Ela não vai assistir a família do cara. O cara morreu, acabou. Na grande maioria dos casos. E no imóvel, não. Se o cara construiu 10 imóveis e ele vier a morrer, a família vai continuar. A família vai continuar tendo o rendimento desses aluguéis. Entendeu? Então não acaba ali. A família é assegurada, a família é protegida. Isso é muito legal, cara. Isso é fantástico. E como você tem opção, há um tempo atrás eu estava conversando com um rapaz, ele é da cidade litorânea aqui de São Paulo, Caraguatatuba. Olha a sacada. Ele tem um terreno lá de 1.000 metros quadrados, 1.000 metros quadrados. A ideia dele é o consórcio para quê? Para ele construir uma pousada. Cara, ou seja, a facilidade que você tem dentro do consórcio, de você se planejar, seja para um imóvel residencial, para um imóvel comercial, esse camarada ele vai construir algumas pousadinhas, vai fazer tipo, ele falou, vou fazer tipo kitnetzinhas, tá lá, a ideia é eu fazer pelo menos 16 quartos nesse terreno de 1.000 metros que eu tenho, isso vai me dar renda para o resto da minha vida num lugar paradisíaco, aqui pertinho de São Paulo, é um lugar muito bacana, sabe, que tem turismo o ano inteiro, quer dizer, ou seja, você não fica preso só a uma situação, quer dizer, se você tiver criatividade, você tem ali a liberdade de você investir em qualquer área, como você falou, seu amigo que tem 2 salões comerciais. Quer dizer, o imóvel comercial, a rentabilidade é muito maior do que o imóvel residencial. Se aluga com mais isso se a gente pensar, e se a gente pensar também um pouco mais fora da caixa, além do residencial e além do comercial, tem o de litoral. Né? Eu estava conversando com um cliente há poucos dias que fechou uma carta pensando em comprar uma casa para a família. Aí ele falou, cara, mas é 200 meses, é muito tempo pagando. Eu falei, mas que tal se você pagar em 5 anos? Mas como que eu vou pagar em 5 anos? Vamos imaginar que você seja contemplado e você compra essa casa, você vai desfrutar com a tua família, quando chegar a temporada você aluga. Uma casa do porte que você está pensando em comprar, para barato aqui na nossa região, R$500 a diária. Eu já vi muito mais caros, R$1.000, R$2.000, mas vamos pensar em R$500. Se você alugar na temporada, cerca de 90 dias, você vai render cerca de R$45 mil por ano no aluguel de uma temporada. Agora faça as contas. Se você pensar em rendimento mensal, são quase 4 mil de rendimento mensal sobre um investimento que você está pagando, né? 1%, 0,5% de valor da parcela é muito pequeno. Chega a ser ridículo isso, entendeu? Sim. Parece que é muito fácil de acreditar, mas é a realidade. É a realidade. E São Paulo, acho que Curitiba também está muito nessa situação do aluguel por temporada, né? A gente vê esse site do Airbnb, o pessoal que é muito especializado nisso, eu acompanho muito o trabalho deles, o pessoal do alugue por temporada também. Ou seja, pessoas que vêm de outros estados, precisa passar uma semana, 2 aqui, nesses aluguéis rápidos. Isso daí, a gente está falando em R$200, R$250 a diária do imóvel, dependendo da região. Se for numa região turística, por exemplo, o litoral norte de São Paulo aqui, por exemplo, se você pegar num carnaval, é R$1.000 a diária. Sabe? Ou seja, o que você falou, de repente se o camarada pega ali, de final de ano, de dezembro até o carnaval, que emenda basicamente esse feriadão todo, ele põe 40, 50 mil no bolso
dentro desse período. Quer dizer, e fora o final de semana que você pega a tua família e vai usufruir do teu imóvel também. Sim. Ou seja, se você fizer uma matemática bem simples, de 15, 16 anos, que são os 200 meses que eu citei, em 5 anos você quita, ou até antes. Sim, é muito, você muito quita, prático isso. E você já tem a possibilidade de investir em mais 2, 3, 4 imóveis ainda, ou seja para turismo, né, numa região turística, ou que seja imóvel comercial, enfim, você tem várias opções aí para você gerar renda em cima do imóvel, né? E é bem importante isso. Não dá para ficar preso, né, cara? Ficar, como é que a gente fala, refém do sistema tradicional. A gente tem que ter alguma sacada, e o consórcio é a melhor sacada de todas, ao meu ver, para o cara crescer na vida, escalar os negócios, escalar a rentabilidade, planejar o futuro, aposentadoria, qualidade de vida, né, cara, para a família. Então, essa sacada de usar o consórcio para aquisição de patrimônios e aposentadoria, eu não vi outra igual até hoje no mercado, mais atrativa. Não, é fantástico, é fantástico. Acho que a única opção que o camarada teria ali para competir com isso seria pagar à vista, mas mesmo assim eu acho que também não seria tão interessante, porque se eu tenho 300 mil para comprar um imóvel à vista, cara, com esses 300 mil dentro do consórcio, num planejamento certo, eu consigo comprar 3 imóveis, utilizando 100 mil reais de lance em cada carta, em cada situação, eu consigo ter 3 imóveis, alugar os 3 imóveis, tá? E daqui 5, 6, 10 anos, dependendo do planejamento que eu fizer, eu tenho 3 imóveis aí no lugar de um, eu teria um só, sabe? Então, cara, é fantástico. Isso é pensar fora da caixa, olha. Trabalhar. Sim, as pessoas de mentalidade pobre, e me entendam bem quem está assistindo aqui, mentalidade pobre não são as pessoas que pensam pequeno, né? Então você fala para algumas pessoas assim, cara, comprar à vista não é jogada. Não é jogada. Nem sempre é jogada, nem sempre é. Não é jogada. Eu atendi um amigo outro dia, aqui de Curitiba, o cara é multimilionário. O cara tem muitos imóveis alugados. E ele falou, Thiago, eu quero me preparar para comprar mais uns imóveis aí, e na casa aí de 1 milhão. Eu tenho dinheiro para comprar à vista, mas eu não quero me descapitalizar. Porque se surgir alguma oportunidade, eu quero ter bala na agulha. Se não surgir nada, eu estou com o consórcio. Se o consórcio contemplar, eu não descapitalizo. O cara está pensando lá na frente. Se surgir um imóvel de 2 milhões, ele dá 1 milhão no consórcio, ele faz 2. Se surgir um imóvel de 1 milhão, ele dá 500 no consórcio e aplica o restante. Imagina, você com 500 mil aplicado hoje, o cara que manja de aplicação financeira, ele vai fazer esse 500, 1, 2, 3 milhões. E no consórcio ele aplica só meio milhão e ele compra um imóvel de 1 milhão. Então sim, é verdade. É verdade. É muito prático isso, não descapitalizar. E isso daí é importante, porque hoje se você pegar, por exemplo, no caso do empresário, eu atendi recentemente um rapaz nessa condição. Quer dizer, a ideia dele era comprar ele ia comprar um caminhão, tá? Mas o dinheiro que ele tinha dava para ele comprar 2 caminhões, sobrar um percentual para ele e ainda fazer um caixa ainda para alguma emergência, para ter um caixa ali garantido dentro da empresa dele. Quer dizer, a pessoa não precisa hoje ela pegar 100% do que ela tem, se descapitalizar e ficar aí pegando papel na ventania. Muitas pessoas às vezes fazem isso. E o consórcio ele te possibilita você, utilizando pouco dinheiro do seu bolso, tá? Você se contemplar, você pegar o teu imóvel, você alugar esse imóvel, ou você, enfim, ampliar o imóvel que de repente você tenha e fazer com que esse próprio imóvel se pague. Porque a partir do momento que você aluga esse imóvel, na grande maioria dos casos, o imóvel se paga. Tá? Dificilmente a pessoa vai ter que tirar dinheiro do bolso. Dificilmente a pessoa vai ter que tirar dinheiro do bolso para compor, para pagar as prestações do consórcio. Normalmente, quando você compra um imóvel pelo consórcio, esse imóvel alugado, ele se paga. Ou seja, você tem um bem, você usufrui de um imóvel e esse imóvel está se pagando, não está te dando prejuízo nenhum. Na verdade, ele está só te dando lucro e na maioria das vezes esse imóvel sobra um residual ainda, um valorzinho ainda para você que você consegue guardar todo mês. Sim. Cara, se a pessoa pegar essa visão, pegar essa ideia do consórcio, pensando em aposentadoria, o cara vai se dar muito, mas muito bem na vida. Eu tenho um exemplo de um empresário amigo meu, aqui da cidade. Eu trabalhei com outra administradora de consórcio há cerca de 10, 12 anos, e eu fui visitar ele na empresa dele. Eu falei, cara, eu estou trabalhando com consórcio e sei que você é um cara que investe e quero te apresentar as minhas propostas.
Na época, ele falou, cara, eu estou pagando 5 cotas de consórcio. Eu falei, mas por que tantas assim? Ele falou, vou te contar um segredo. Logo que eu comecei a empreender, ou seja, ele era motorista de ônibus, trabalhou com o meu pai na empresa de ônibus, Sim. E ele começou a empreender porque ele viu que aquilo ali não era para ele, viver só do salário fixo, né? Aquela estabilidade ele viu que não existia. E ele começou a empreender, vender roupa, daí um pouco o cara montou uma loja aqui na cidade, e dos rendimentos da loja ele começou a pagar consórcio. E ele falou, vou te contar o meu segredo. Você sabe que hoje eu tenho vários imóveis alugados, todos adquiridos por meio de consórcio. Isso há 10, 12 anos atrás. O cara já era muito bem de vida. Hoje, nós estamos em 2020, eu falei com o tio dele há poucos dias atrás. Ele falou, meu sobrinho está construindo mais uma casa. Está investindo ali 7 milhões, 8 milhões na construção da casa. Da onde, cara? Consórcio. Tudo que ele tem praticamente veio de consórcio. O cara comprou agora um carro de 350 mil reais à vista, através do consórcio. Os rendimentos que ele tem dos imóveis alugados passam de 50 mil reais por mês. E o cara começou lá atrás, humilde, com uma cartinha, com um consórcio. Comprou um carro, de repente ele viu que aquilo dava certo, ele fez para comprar mais um imóvel. De repente ele foi fazendo e construindo, e comprando e construindo, e a roda foi girando, cara, e não parou. Hoje o cara está construindo uma mansão de 7 milhões de reais para ele. Mas começou com uma carta. Então essa visão que a gente tem que ter... Para a gente como empreendedor do consórcio, para o nosso cliente, começa com uma carta. Não precisa começar com um monte. É uma parcelinha de 300, 500, 600 mil reais e você vai construindo tijolinho por tijolinho. Daqui a pouco você está com um castelo. É isso aí, essa é a sacada. Sim, e é a situação. É a questão de você iniciar. Você tem que ter essa situação do pontapé inicial. Então não importa se você vai começar, se você, para quem tem um pouco mais de condição financeira, e vai começar pagando 1.000, 2.000, 3.000, ou se a pessoa tem menos condição financeira e vai entrar num planejamento aí pagando 200, 300 reais por mês. Tá? Não importa. O negócio é você começar. Tá? E quando eu falo, a gente fala só de investimento em consórcio, hoje nós estamos falando em aposentadoria através de imóveis. Tá? Mas só que o consórcio é muito mais amplo. Quer dizer, você tem outros mercados que você pode investir dentro do consórcio, que também vai te dar uma tranquilidade muito grande, tá? E eu vou pegar aqui um exemplo, tá? Um exemplo da minha família, tá? Não foi construído, esses imóveis não foram construídos através de consórcio, mas eu vou falar com relação à tranquilidade, à segurança, né, de você ter alguns imóveis alugados, né? Por exemplo, se eu pegar um caso que eu tenho na minha família, é meu pai. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa mais simples, sempre trabalhou em fábrica, mas sempre ele teve essa ideia. Eu preciso investir em alguma coisa para o meu futuro, preciso investir em alguma coisa para o meu futuro. E ele teve a ideia do quê? De imóveis. Sabe? Começou construindo uma casinha, sabe? Comprou um terreno, construiu uma casinha e ele mesmo construía. Trabalhava na fábrica, quando saía da fábrica, ele mesmo ia lá construir uma parede, construía outra, daqui a pouco um teto, e tinha uma casinha pronta. Depois a segunda casinha, tudo dessa forma. Então, hoje, era para ele estar com uma condição financeira um pouco melhor. Deve ter alguém me ligando aqui, deixa eu desligar aqui. Gente, na hora de me ligar. Hoje, ele tem uma meta, acho que ele tem 5 imóveis dele alugados, que ele começou, sabe, devagarzinho, construindo uma casinha, construindo outra. Hoje ele é aposentado, recebe o aluguel dessas 5 casinhas que ele tem. Não são casas grandes, tá? São casas pequenas. Uma casa só, que é uma maior, que tem 2 dormitórios, as outras é um dormitório, cozinha e... um quarto, cozinha e banheiro. A grande maioria. E isso daí compõe a renda dele e dá uma tranquilidade muito grande para que ele viva bem, sabe? Ele tem uma tranquilidade hoje de deitar, de dormir tranquilo e não depender daqueles 1.045 de uma aposentadoria, sabe? Que vem do governo, de passar esse sufoco todo de uma aposentadoria, sabe? Então, hoje ele tem um rendimento aí mais ou menos perto de 4, 5 mil, juntando mais a aposentadoriazinha dele. Então, para quando você chegar numa terceira idade, cara, é fantástico você ter uma renda dessa. E, na verdade, não só na aposentadoria, né, Thiago? Hoje, se eu perguntar para você ou para o pessoal que está aqui na live aí, quantas pessoas a gente conhece que está trabalhando hoje
que acorda cedo, que pega ônibus, um trem, enfim, que se rala o dia inteiro e não ganha 5 mil no mês. Não ganha. Sabe? Tem muita gente hoje que está ralando e não está ganhando isso. Quer dizer, imagina você chegar numa terceira idade com essa tranquilidade de saber, cara, eu tenho os aluguéis caindo na minha conta e eu também tenho a valorização dos meus imóveis. Quer dizer, o que você falou, hoje um imóvel que vale 100 mil, que você comprou por 100 mil hoje, ele amanhã ele está valendo 150, daqui 2, 3, 4 anos ele está valendo 200 mil. E a tendência da região o quê? É quando você tem um entorno da região que cresce, um bairro que cresce, você também tem um imóvel que valoriza e também valoriza o aluguel e vai te dar uma condição financeira aí melhor, você vai conseguir ganhar um pouco mais ainda com a valorização do imóvel. Né? Exatamente. Então é importante a tendência quando do você imóvel tem essa visão. É só valorizar, só crescer. Eu particularmente não conheço nenhuma situação onde imóvel teve queda, teve desvalorização. Acho que quem tem imóvel tá tranquilo, tá garantido. Né? Terra só valoriza. É o que você falou do livro. Se você vai colecionar alguma coisa, amigão, coleciona terra, coleciona imóvel, você está bem tranquilo. É um investimento. Sim, você sabe uma sacada que eu peguei de um amigo sobre terra, né, terreno? Eu vejo às vezes a pessoa falar, cara, eu vou comprar um terreno porque é melhor do que fazer consórcio. Porque o consórcio eu vou pagar e eu não vou ter, então quando valorizar o terreno eu vendo. Tá, beleza, você vai pagar e não vai ter por enquanto. Mas o terreno, você vai comprar o terreno financiado, parcelado, de alguma forma, e você vai ter que pagar imposto, você vai ter que pagar para limpar esse terreno, para manter ele limpinho, porque senão daqui um pouco alguém vem e invade. Você vai ter que gastar ali para cercar o terreno, para proteger, para que ninguém invada. Vai valorizar, claro, vai valorizar. Mas se você tiver ele parcelado, por exemplo, direto com uma imobiliária, você vai ter dificuldade em repassar. O consórcio é como se fosse um terreno, né? Só que você está pagando o teu terreno, o consórcio, que é o teu terreno, mas você não precisa mandar ninguém limpar ele para deixar ele organizado, ninguém vai invadir esse teu terreno. Vai valorizar muito, porque se contemplar em curto prazo, você pode vender a carta e ganhar um ágio. Se demorar um pouquinho mais, você compra um imóvel já para alugar e ele já está se pagando. Você não vai precisar pagar imposto sobre esse consórcio. Você não vai precisar ficar cercando ele, porque ninguém vai tomar ele de você. É muito melhor investir numa cota de consórcio do que comprar um terreno parcelado. Muito melhor. Não, muito melhor mesmo. Pegando essa sua linha de pensamento é muito melhor. Porque o que você disse, e outra, questão de consórcio, você tem uma garantia de seguro. Hoje, dentro do planejamento de mercado financeiro o que a gente trabalha, qual o investimento que você faz hoje e você tem a garantia do Banco Central? Onde você assina um contrato, você pega um papel lá, e aqui, ó, pega um papel e assina um contrato, e o Banco Central assina embaixo aqui, falando, amigão, pode entrar porque eu garanto esse negócio. Quer dizer, se você for para o mercado de ações, por exemplo, a gente sabe que o mercado de ações é bacana, muito bacana, mas o risco do mercado de ações, ele é bem grande. Agora o consórcio, quando você entra dentro de um planejamento do consórcio, o Banco Central entra junto com você, porque ele quem normatiza, ele quem regula, ele quem administra, ele quem faz toda a fiscalização dentro da administradora. Então, uma administradora que ela está ali junto ao Banco Central, afiliado ao Banco Central, é garantia. É garantia que você está entrando num dos investimentos mais seguros que existe. Sabe? Exatamente. Fora, muito seguro. Eu não sei se a poupança também tem, se Tesouro Direto tem essa garantia do Banco Central, não tenho certeza. Mas o consórcio, você entra no consórcio, quando você assina um contrato de consórcio, o próprio Banco Central assina embaixo e fala, filhão, pode entrar porque é garantido, porque o Banco Central garante essa operação para você. Tá? Porque essa administradora está afiliada ao Banco Central, então você tem garantia de que realmente essa carta vai sair, e que você vai ser contemplado, e que você vai comprar o teu imóvel, que você vai comprar o teu automóvel, que você vai realizar teu projeto. Né? Então é importante ressaltar isso daí com relação à segurança que a pessoa tem quando ela entra no consórcio. Sabe? Então, se você colocar um financiamento em 30 anos e um consórcio em 15, milhões, se você for o cara, vou dizer aí, o mais azarado do grupo, o mais azarado, que entrou num grupo no início, começando lá, 15 anos, e passou 15 anos pagando, cara, em 15 anos você tem teu imóvel, sabe? Em 15 anos você tem uma carta que foi corrigida, que foi atualizada de acordo com o valor de mercado, ou seja, você não perdeu dinheiro em momento algum,
tá? Você vai ter o seu imóvel, você vai conseguir realizar seu projeto, enquanto, de repente, uma pessoa que entrou junto com você dentro do financiamento, essa pessoa tem mais 15 anos para pagar e você já quitou a tua. Quer dizer, Exatamente. e na melhor das hipóteses, o que você falou, Thiago, a cada 5 anos você contemplou uma carta. Porque a gente sabe que é mais ou menos essa média. Né? É mais ou menos essa média dentro do consórcio. Tá? A cada 5 anos você contempla uma carta, em 15 anos aí você está praticamente com 3 imóveis alugados, três benefícios para você e para a sua família, assegurado, num negócio assegurado pelo Banco Central, tá? E um negócio com uma garantia tremenda, tanto para o futuro de quem entra, para a família, enfim, ou seja, para a posteridade, você garante a família com muita e por falar em seguro, e por falar em segurança, seguro de vida, né? As pessoas às vezes não têm o conhecimento de que o consórcio ele tem um seguro de vida, então pode comprar o consórcio tranquilo também nesse sentido. Ah, mas e se eu morrer? Cara, a tua família vai ficar assegurada. O Banco Central está ali, assegurou, que é um negócio seguro, tem um seguro contratado, seguro prestamista. Se vier a morrer, a família vai receber tudo. Você não vai deixar a família com dívidas. Muito pelo contrário, vai deixar com benefício ali de imóveis pagos, quitados, né? Mas, cara, eu tô vendo aqui que o nosso tempo está encerrando, né? Porque é 1 hora só de live, né? Já estamos estourados, né? Passa muito rápido, né, cara? É muita coisa. Quer dizer, a gente não falou nem metade do que a gente tinha se programado para falar. Não, já estouramos muito longe. Muito longe. Então, cara, antes que o Instagram aqui derrube a gente, né, quero aí fazer minhas considerações finais, te agradecer muito, mais uma vez. Eu que agradeço. Por você estar aqui, compartilhando aí teu conhecimento, teu know-how. E que venham muitas outras lives dessa, né? Porque foi um bate-papo bem produtivo, foi muito bom, cara. Muito bom ter você aqui. A galera que participou aí também. Thiago. Foi muito bom. E já tô cheio de, não sei se está ouvindo aqui, mas tá cheio de mensagens chegando. Tem cliente chamando aqui já também, tem que. Que bom, atender. Cara, isso é bom. Mensagem de cliente é uma maravilha, cara. O que a gente mais quer é mensagem de cliente. Mas, Thiago, obrigado, irmão. Obrigado por esse bate-papo. A gente tinha muito mais coisa para conversar, acabou, o tempo foi curto. Tá? Não deu pra gente falar tudo. Galera, vocês que participaram aqui da live, que assistiram aqui, gratidão a vocês. Tá? Muito obrigado por investir esse tempo aqui em conhecimento. Tá? E, Thiago, deixa gravado essa live pro pessoal assistir. Vou tentar, cara. Eu não sei aqui, a minha primeira experiência na live hoje é no Instagram. Sim. Vou tentar deixar salvo aqui. Se eu conseguir deixar salvo, com certeza eu vou deixar. Cara, valeu. Até uma próxima. Obrigado, aí. Meu irmão. Sucesso. Boas vendas pra você. Forte abraço, irmão. Fica com Deus. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.